Vamos dar início aqui à resolução do exercício. Primeiro exercício aí da lista 0 é o 2,16. Aqui nós temos um tanque solar, nós temos a absorção de uma energia solar e ela pode ser modelada como a geração de calor aproximada pelo geração. Nós temos aqui essa equação, onde a taxa de geração de calor é a taxa de absorção de calor na superfície exterior por unidade de volume e B é uma constante. O exercício pede que a gente obtenha a relação da taxa total de geração de calor na camada de água da área de superfície e a espessura L no topo aí do tanque. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a relação dada pelo problema. Nós queremos a taxa de geração de calor para uma superfície que seja infinitesimal, ou seja, nós temos uma equação de calor e nós vamos transformá-la em uma infinitesimal. Então a gente tem aqui o volume desse tanque, nós temos a área desse tanque, nós temos o dx, que é uma profundidade infinitesimal, nós temos a área e aqui nós temos, claro, o dv, que seria o volume do topo. Sabemos que a taxa de geração de calor no tanque, no comprimento L, equivale à integral de uma infinitesimal de geração de unidade de calor, em que o x vai de 0 até L. Resolvendo aqui essa integral, sabendo que o dq é igual a o E de geração, nós temos aqui o E de geração, que é exatamente essa equação no início aqui, vezes a unidade de área, né? Vezes o dx. Nós tiramos o E inicial aqui para fora, já que ele é uma constante. Resolvendo somente para quem está em função de x. Resolvendo aqui a equação, chegamos a essa solução. A solução está variando de 0 até L. Aplicamos o 0 e aplicamos o L. Descobrimos aqui que só o que vale é o L, né? Em que o E inicial, que era uma constante, não foi integrado, vezes a área, que também é uma constante, não participou da integração. Chegamos a esse resultado, ou seja, o Q é exatamente esse valor aqui, em que nós temos a taxa de geração de calor nessa piscina aí, que é um tanque solar. Né? No segundo exercício, nós temos a enunciada em que, a partir do balanço de energia em um elemento de volume retangular, temos que derivar uma equação de condução de calor dimensional transiente em uma parede plana com uma condutividade térmica constante e sem geração de calor. Então, aqui, expressando na parede plana, expressando todas as equações que importam, nós temos a energia que é armazenada nessa parede por uma entalpia, né? Que é dada por essa relação aqui. Nós temos uma energia que entra, é essa relação. Nós temos uma energia que sai, em que a energia que entra é em x e a energia que sai é em x mais um delta x qualquer, né? Nós temos que uma taxa de geração de calor, né? A taxa de geração de calor é dada por essa relação. Nós temos o volume do nosso elemento, que é o volume da nossa parede, onde a área dessa parede é constante. O ρ que aparece aqui é uma massa específica, a capacidade, o calor específico é a capacidade térmica dessa parede, o dt, que é a nossa temperatura, né? Aqui nós fazemos o balanço de energia, nós temos que a energia armazenada é igual à energia que entra menos a energia que sai,
mais a taxa de geração de calor que nós temos aí nesse elemento. Então, nós expressando aqui essa primeira equação que vem para cá, a segunda equação que vem aqui, a equação da energia que sai vem aqui. Nós temos a nossa taxa de geração de calor aqui, sabendo que o nosso volume representa o A dx, colocamos o nosso dt aqui em evidência. Então, nós temos aqui que pelas transformações que o V virou, por essa relação virou isso. Coloquei aqui o dt aqui em evidência e fui transformando. Usando a série de Taylor da primeira ordem, a gente substitui o corto dx, né? Ou seja, colocamos aqui a série de Taylor, de forma que a gente pega esse qx mais esse dx aqui em cima, né? Substituímos ele e a gente corta todos os dx que tem na solução e nós usamos aí a série de Fourier. A gente chega usando a lei de Fourier, na verdade, não a série, a lei de Fourier nos diz que menos a área vezes o k dt sobre dx. Então a gente substitui aqui, né, nosso qx. Então a gente vai ter uma derivada parcial aí dessas funções. Cortamos as áreas aqui representadas, né? E a gente vai fazendo a manipulação algébrica do problema até que a gente chega aqui na equação diferencial parcial de energia. E resolvendo aqui as equações de forma algébrica, nós chegamos nessa relação. E para um Q igual a zero e um K constante, a gente tem o seguinte, né? Que isso aqui vai ficar zero e o nosso K aqui dentro vai sair de dentro dessa derivada. Lembrando que o alfa é nossa difusividade térmica do material e ele traz essa relação. Então, nós vamos ter uma derivada de segunda ordem aqui desse lado aqui da equação. Nós passamos o ρ Cp para esse lado, dividindo pelo K, e nós chegamos aí 1 sobre a difusividade térmica. Nosso próximo exercício aqui é o 2.27. Nós vamos ter uma equação da condição de calor, uma forma simples, e nós vamos ter uma equação de condição de calor, uma forma simples, só que aqui é uma esfera e aqui é um cilindro. Se fosse uma unidimensional, seria um x, né, no caso. Então aqui nós temos uma distância radial. E a gente tem umas perguntas um pouco mais básicas aqui. Então, respondendo aqui essas questões, a expressão indica que é uma transferência de calor constante, já que a temperatura independe do tempo, logo a condução ocorre no estado estacionário. A gente percebe aqui, já que não existe a presença desse elemento aqui, que indicaria uma equação no estado transiente. Na letra B, a gente só tem a variação apenas na direção radial, logo a transferência de calor aqui é unidimensional. Na letra C, não temos uma geração de calor dentro da equação. Na verdade, a gente tem uma geração de calor pelo fato desse elemento aqui não ter sido zerado, né? Ele é diferente de zero, então nós temos uma geração de calor. Na letra D, nós temos uma condutividade térmica variável, porque depende de T, portanto, no caso x, né, não pode ser retirado da derivada, que na verdade isso aqui está aqui, né? A condutividade térmica, ela ainda está dentro aqui da derivada, né? Já
partindo aí para a equação da esfera, nós respondendo aí as questões, nós temos que a transferência de calor ela é transiente, já que existe um termo em função do tempo, né? Nós temos aí uma sobredifusividade térmica e essa diferença de temperatura aqui parcial em função do tempo. Na letra B, nós sabemos que a transferência de calor também é unidimensional, porque também é função apenas na distância radial, né? Na direção radial. A letra C, não existe uma geração de calor, porque é diferente aqui dessa equação que temos a presença da geração de calor, nós não temos aqui, né? Não é possível visualizar que não existe. Na letra D, a condutividade térmica ela é constante, porque percebemos que ela foi retirada da derivada, ou seja, de forma que o K, em vez de estar aqui, ele passou para esse lado e temos aí em vez de termos a condutividade térmica, nós temos a difusividade térmica, que depende da condutividade. Nosso próximo exercício é o 256, em que a gente vai considerar uma parede plana com uma espessura L, uma condutividade térmica, uma área de superfície. Nós vamos considerar que o lado esquerdo dessa parede está em um x igual a zero e sujeito a um fluxo de calor líquido igual a esse constante aqui. E a temperatura nesse x0 é igual a T1, né, 80 graus Celsius. A gente considera a condutividade térmica constante e não consideramos uma geração de calor nessa parede. Então, também que expressar a equação diferencial, as condições de contorno nessa condução de calor unidimensional permanente através da parede e obter uma relação para a variação de temperatura na parede resolvendo a equação diferencial. Posteriormente, na letra C, avaliamos a temperatura na superfície direita da parede quando x igual a L. Então, temos aqui um desenho que tenta demonstrar aí, quando x igual a zero e quando x igual a L, né, que é 0,3 aí essa espessura. Na direção x, nós temos aí as informações que importam. Sabemos que a equação da condição unidimensional para uma parede plana ela é isso aqui. Como a gente não tem a geração de calor e nós temos um regime permanente, não é transiente, a gente coloca tudo igual a zero. Como a gente sabe que a nossa constante aqui da derivada condutividade térmica, o problema disse que ela é constante, né? A nossa condutividade térmica, nesse caso, não é variável, ela é constante. Então, se a derivada é de segunda ordem na temperatura que é zero, a gente sabe que essa derivada primeira aqui, ela equivale a uma constante. Essa constante poderia sair daqui. Então, resolvendo aqui, para a gente determinar a temperatura em x, nós derivamos essa dt e passamos o dx dividindo, igual ao C1, né? Descobrimos que o nosso tx é o C1x mais C2. Nós temos que a lei de Fourier nos traz essa relação aqui. Sabemos que o nosso dt dx é igual a uma constante, então nós sabemos que a nossa constante equivale a um fluxo de calor dividido pela nossa condutividade térmica. Nossa temperatura no ponto zero é C1 no ponto zero, né? Aqui, né? Mais C2. Sabemos que esse vai ser nosso T1, né? Que vai ser igual a 80 graus Celsius. E, portanto, isso aqui é o nosso T2, já que C1 vezes 0, C2, né? Então, nós descobrimos que o nosso Tx substituindo aqui as constantes nessa equação, nós temos que essa relação e descobrimos e trazendo aqui substituindo os termos, nós temos fluxo de calor igual a 700, né? Nós temos a condutividade térmica igual a 2,5. Nós temos a temperatura aqui nesse ponto 1, que é no x igual a 0 igual a 80 graus Celsius. A gente resolvendo aqui essa divisão, nós chegamos nessa expressão final. E se a gente quiser determinar a partir da espessura
que vale 0,3 aí. A gente só substitui o x pelo L, né? E resolve essa equação. E descobrimos que a temperatura na outra superfície da parede é igual a menos 4 graus Celsius. Nesse exercício aqui, nós temos uma parede, ela tem um comprimento igual a 0,5. A superfície da parede vamos considerar que o x igual a 0 ao lado esquerdo está isolado, enquanto a superfície que o x igual a L, vamos considerar ao lado direito, está numa temperatura de 80 graus Celsius. Nós temos uma condutividade térmica, portanto constante, né? O calor gerado a uma taxa aqui, definida por essa expressão. Nós temos aí uma outra relação, outro elemento dado. A gente vai considerar que a transferência de calor unidimensional e permanente, portanto não é transiente. O problema é que a gente expressa a equação diferencial, as condições de contorno para a condição de calor através dessa parede, e obter a nossa relação de variação da temperatura na parede resolvendo a equação diferencial, determinar a temperatura da superfície isolada da parede. Então vamos lá, eu fiz uma figura aqui para auxiliar, né? Aí coloquei alguns dados importantes do problema. Coloquei nessa equação de condição de calor unidimensional e permanente. Por ser permanente, esse elemento aqui vai ser zerado, né? Nós temos um fluxo de calor, nós temos uma geração de calor aqui nessa parede. Então, portanto, aqui a gente tem, nós tiramos aqui a condutividade térmica, já que é uma constante de dentro da derivada. Nós temos uma derivada em segunda ordem mais uma geração de calor dividido pela condutividade igual a zero. A gente sabe que quando x igual a zero, não há fluxo de calor, já que esse lado da parede aqui, quando x igual a zero, é isolante. Então nós temos aí a lei de Fourier nos dizendo que em vez de o nosso Q aqui vale zero, né? Quando t igual a L, né, que já é o lado direito, nós temos a temperatura de superfície, que é o outro lado da parede, igual a 30 graus. Então a gente tem a derivada aqui de segunda ordem. A gente vai tentar determinar aqui nosso elemento de geração de calor. Vamos substituir aqui o nosso E por essa expressão aqui, né? E a gente vai derivar a gente vai integrar essa nossa derivada de segunda ordem. Portanto, a gente está derivando esse elemento aqui, né? A gente chega aqui nessa primeira expressão. A expressão é 2L vezes E inicial dividido pelo K vezes E elevado a menos 0,5x dividido pelo L, nossa espessura, condutividade térmica, nossa espessura, mais uma constante. Vamos derivar novamente para a gente conseguirmos achar aí a nossa segunda constante, ou seja, a gente está derivando, nós estamos integrando aqui esse lado e vamos integrar aqui esse lado, esse lado aqui, esse lado. Então a gente chega aqui nessa relação, né, que o tx igual a menos 4 L ao quadrado vezes E dividido pelo K vezes E elevado a menos 0,5x dividido pelo L mais uma constante vezes x mais uma constante. Então a gente tem que a nossa Fourier aí no ponto zero, que na verdade ela é zero, né? Vai ser igual a menos k, substituindo aqui esse elemento aqui por essa parte aqui, né? Então a gente tem menos k igual a, se pegamos aqui, essa parte aqui, vamos trocar por essa parte aqui. Então nós sabemos que isso aqui é zero, a gente vai ficar com menos 2LE dividido por K, nossa condutividade. A gente passa, como é zero desse lado, a gente vai passar a constante para o outro lado, ou passar todo o resto da expressão para o outro lado, em que
a gente vai ter o seguinte, descobrimos a nossa C1, né? Agora vamos substituir, nós sabemos já o nosso C2, nosso C1 na verdade, descobrimos que o nosso C1 equivale a isso, então a gente substitui aqui, o nosso C1 vai entrar, então aqui temos o nosso C1, e agora a gente tem que descobrir o nosso C2. O nosso C2 vai dar pela segunda condição de contorno quando nós atingimos o L, né? Nosso L aqui é de 0,05 metros, ou seja, quando a temperatura está ali em 30 graus Celsius. E a gente substitui aqui, então vamos fazer aqui quando a temperatura em L igual a 30, então a gente faz aqui a substituição, fazendo todos os arranjos e rearranjos aqui, a gente vai passar as expressões para um lado para a gente descobrir quem é o C2, quem é a nossa segunda constante, e a gente vai determinar o nosso Tx, né? Então o nosso Tx vai ser isso aqui que temos, o nosso C1 que descobrimos aqui, e o nosso C2 que a gente acabou de descobrir que equivale a isso tudo. Então a gente vai colocar aqui o nosso Tx, vamos fazer um rearranjo aí da nossa questão, né? Já que a equação está muito grande, a gente vai dividir todo mundo por 30, que é a temperatura aqui do C2, né? A gente vai acabar encontrando aqui essa expressão. Sabemos que na superfície isolada, quando x igual a zero, ou seja, t igual a zero, quando a gente descobriu quanto vale o C1, quanto vale o C2, qual é a temperatura quando t igual a zero, a gente descobre que a temperatura quando na parede isolada quando não há fluxo de calor, substituindo aqui o zero no x, né? O x está aqui, o x está aqui, então a gente substitui aqui, portanto aqui fica 1, aqui a gente zera, a gente descobre que a nossa temperatura ali na parede isolada é de 314,07 graus Celsius, ou seja, a temperatura nessa superfície aqui. No próximo exercício a gente tem aqui a parede de uma geladeira constituída de isolante fibra de vidro, com uma condutividade térmica, colada entre as duas camadas com espessura de placa de metal, que também o metal tem sua condutividade térmica. O espaço refrigerado, que é desse lado aqui, ele é mantido a 2 graus Celsius. Coeficientes de média de transferência de calor na superfície interna e externa da parede são dados aqui no problema. Interna é igual a esse valor, externa é igual a esse valor. A temperatura média da cozinha do lado de fora da geladeira, né, é de 24 graus Celsius. E quando a temperatura na superfície externa aqui cai para 20 graus Celsius, a gente percebe a condensação sobre essa superfície externa da geladeira. A gente quer saber qual a espessura mínima do isolamento de fibra de vidro para utilizar na parede para evitar essa condensação na superfície externa. Então aqui a gente tem o nosso problema e a gente quer saber a espessura mínima do isolamento L. Inicialmente a gente vai supor que a transferência de calor entre a sala e o espaço refrigerado é igual à transferência de calor entre a sala e a superfície externa do refrigerador. E a gente tem aqui a transferência de calor externa igual à transferência de calor no espaço refrigerado. E a gente vai determinar aqui a relação do calor externo, né, a partir dessa equação. E a gente sabe que a temperatura da cozinha e a temperatura da superfície externa são essas daqui. Eu transformei de graus Celsius para Kelvin. Nós temos aqui a condutividade térmica, que é a convecção de calor na superfície externa, né? A gente tem aqui esse valor dado. Nós substituímos aqui nessa equação, né?
partir dos dados que a gente tem, e a gente descobre um valor que ainda está multiplicado por uma constante, a constante da área, em que a gente não tem. Logo a gente tem que, se a transferência de calor externa é igual a transferência de calor ali no espaço refrigerado, a gente pode dizer que a transferência de calor no espaço refrigerado é igual a essa aqui. Então a gente tem que a transferência de calor no espaço refrigerado é a diferença de temperatura entre a cozinha e o refrigerador dividido pela resistência total. Então já é um desenho aqui para simplificar nossas resistências térmicas, baseadas aí nas nossas resistências elétricas. Nossa resistência total é como nós estamos em série a soma de todos os elementos de resistência aqui. Nós temos que o R1 vai ser igual a R2, então o R1 aqui ele vai ser 2 vezes o R1, né? Nós temos que o R2 é que seria esse isolamento, né? Pera aí, vai não. Nós temos aí 2 vezes o R1, na verdade é o R0, né? O R0 é nosso R2. Então nós temos RI 2 vezes o R1. Então, isso aqui não era para ser R2, era para ser R1 igual a R0. Então, 2 vezes R1 vezes o R de isolamento mais o R3. Um exemplo aqui material. A gente sabe que o nosso RI, o nosso R0, o nosso R2 e o nosso resistência de isolamento são dados por essas relações. O R total, como é a soma aqui desses elementos, a gente substitui pela soma. E a gente faz a substituição dos valores adequados para a gente achar o resultado. Então, a resistência total é dada aí por esses elementos. A gente não sabe esse aqui é o elemento que a gente está querendo buscar, né? A espessura mínima de isolamento, então ele vai ficar aqui por enquanto. A gente volta na taxa de calor, dado lá em cima, e a gente faz aí a substituição. Então a gente vai ter essa área a gente pode cortar. A gente vai fazer as manipulações algébricas para descobrir aqui. A gente vai, nós vamos inicialmente pegar aqui esse lado aqui, passar para lá multiplicando. Vamos fazer essa subtração. Então a gente vai chegar no 36 vezes 0,13. 36 vezes 0,36113 mais 36 vezes L dividido por 0,035, né? Então a gente tem aqui essa relação, 24 menos 2, 22. A gente vai descobrir, vamos aqui isolando o nosso termo L, que é a nossa espessura mínima. A gente descobre que a espessura mínima é de 0,875 centímetros para que a temperatura não chegue aí em 20 graus Celsius. No próximo exercício, é o 3.38, a gente tem uma chapa de cobre. A chapa de cobre ela tem uma condutividade térmica constante. Ela tem uma espessura igual a L aí. Na verdade aqui o problema ele tem um erro material, né? Ele é colocado entre duas placas grossas de epóxi. Bem, como falou que as placas são grossas, a gente vai considerar que a espessura do epóxi é 0,13 e a espessura da placa da chapa de cobre aqui é essa que não seria grossa, né? Que é 0,04 centímetros. Esse epóxi ele tem uma condutividade térmica e a gente tem aqui essas relações de tamanho aqui. Bem, a partir do desenho a gente pode ver que a placa de epóxi e a placa de cobre são exatamente iguais, com diferença na espessura. É para determinar a condutividade térmica efetiva da placa ao longo do seu lado aí de 24 centímetros, que seria essa altura aqui. E qual é a fração do calor ao longo desse lado é conduzida através do cobre. Pronto,
temos aqui, né, nosso desenho aí repetindo o exposto no enunciado, algumas informações importantes, umas considerações iniciais, que a condutividade térmica elas são constantes, são determinadas aí pelo valor, tanto do epóxi como do cobre. E nós temos um regime permanente, portanto o regime não é transiente. A gente considera que a transferência de calor é unidimensional, desconsidera a transferência de calor lateral. Então a gente tem aí a soma das transferências de calor, que é transferência de calor do cobre, mais a transferência de calor do epóxi. Para a condução de calor, a gente vai ter aí a nossa lei de Fourier regendo esses os dois materiais aí. A área ela é dada pelo comprimento e pela espessura. Então aqui nós vamos substituir a área por nossa espessura. E como o comprimento dos dois é, se eu não me engano, 24 centímetros, então a gente vai colocar o comprimento aqui em evidência, somente a espessura vai ser diferente. Temos condutividades térmicas aí diferentes, tá? Condutividade vezes a espessura do cobre, condutividade vezes a espessura da epóxi, vezes o comprimento aí, que para os dois materiais é o mesmo, e a diferença de temperatura dividido pela espessura, a espessura total. Nós temos aí que a condição de calor total pode ser expressa pelo uma condutividade térmica efetiva, e a gente vai ter aqui as duas placas de epóxi presentes, né? A gente repete aqui os outros elementos, ou seja, quando a gente fizer uma substituição aqui, esse nosso K aqui vai ser isso tudo, e o outro lado do nosso K, nosso Q, nosso transferente de calor vai ser isso, e o outro lado vai ser isso. Então a gente vai conseguir cortar essas duas partes aqui, né? Nós cortamos. Então nós temos uma condução, nosso K efetivo aí é a espessura do cobre mais duas vezes a espessura do epóxi, igual a condutividade térmica vezes a espessura do cobre, mais a condutividade térmica vezes a espessura do epóxi. Então a gente chega, modelando aí nossa equação, a gente chega aí nessa equação final. Nós temos a espessura do cobre, nós temos a espessura do epóxi. Então a gente vai fazer a substituição aqui no nosso K efetivo. Temos a condutividade térmica do cobre, condutividade térmica do epóxi. E a gente vai fazer a substituição aqui pelos números. E a gente vai fazendo aqui todas as equações algébricas, a gente descobre que a nossa condutividade térmica é igual a 51,69 watts por metro Kelvin. E a gente vai aqui agora fazer a porcentagem do cobre, né? Que é a nossa segunda pergunta. A porcentagem do cobre você vai pegar a condutividade vezes a espessura do cobre e dividir pela condutividade vezes a espessura total, multiplicar por 100, já que é uma porcentagem. Então a gente vai ter aqui, como a total é a soma do cobre mais do epóxi, a gente vai fazer a substituição aqui numérica. Vamos rearranjar os elementos e fazer aqui a multiplicação. Então a gente descobre que a porcentagem é de 99,56%. Nesse próximo exercício aqui a gente tem uma chapa de cobre com uma condutividade térmica também constante. Ela tem 1 milímetro de espessura e ele é colocado entre duas placas de epóxi, que tem uma condutividade térmica diferente e tem uma espessura diferente. Nós temos aí os tamanhos dessas duas placas. A gente sabe que tanto a chapa de cobre como as duas placas de epóxi vão ter exatamente essa mesma medida, que vai diferenciar a espessura desses elementos. E a gente considera que a constância térmica de contato em ambos os lados da placa ela é estimada nesse valor. A gente vai determinar o erro envolvido nessa resistência térmica total das placas, né, se a condutância térmica de contato são ignoradas.
a gente tem aqui nosso desenho, né? Nossas informações iniciais. Nossa condutância térmica de contato está aqui, as nossas medidas aí das placas. Fazendo um desenho aqui das resistências térmicas para a gente simplificar. Nós temos a resistência do epóxi, a resistência do contato, a resistência do cobre, a resistência de contato do epóxi e as temperaturas nas duas superfícies ali nas placas de epóxi. E a gente vai determinar aqui que a resistência de contato ela é dada rígida por essa equação aqui, a gente substituindo, né? A gente faz um dividido pela condutância térmica de contato vezes o A. Como nós não temos o valor da área aqui, na verdade a gente até tem, mas achei melhor deixar ele aqui em evidência para lá na frente a gente dar uma resolução final melhor para ele, não trabalhar tanto em muitos termos numéricos. Então a gente tem aqui, né? E eu vou fazer isso para todos os outros elementos, a resistência do cobre também, a gente pega aqui a espessura do cobre, a condutividade térmica do cobre, o A também, o A em evidência. A gente tem aqui também o do epóxi, faz a substituição numérica, deixa o A também em evidência. E ok, a resistência térmica total é dado pelo 2 vezes a resistência térmica de contato, mais a resistência do cobre, mais a resistência do epóxi, vezes 2, né? Então, substituindo aqui numericamente, como nós temos o A em evidência, então 1 sobre A em evidência todos os termos, a gente coloca ele para fora. Mas a soma de cada um desses elementos aqui, né? 2 vezes 1,7 aqui, que vai dar 3,4. O 2,59 a gente repete. E 2 vezes o 2,2629. 2 vezes o 0,02692. Então a gente descobre que a resistência total é 1 sobre A vezes 0,05418. O erro ele é dado por 2 vezes a resistência de contato, né? Já que é o que a gente está procurando, dividido pela resistência total vezes 100. Como a nossa resistência de contato tem em evidência 1 sobre A e a nossa resistência total também tem, então a gente vai cortar. Por isso que eu não substitui por números ali, né? Para a gente trabalhar com menos números possíveis. E a gente vai fazer aqui as equações e descobrir que o nosso erro é equivalente a 0,6275%. Nessa questão aqui, nós temos um vapor a uma determinada temperatura, fluindo através de um tubo de aço. Esse tubo tem uma condutividade térmica específica. Nós temos um diâmetro interno e externo igual a 9 e 10 centímetros, respectivamente. O ambiente externo está igual a 13 graus Celsius. O tubo está isolado aí com um isolante fibra de vidro que tem um K constante. Ele também tem uma espessura específica. Se os coeficientes de transferência de calor interno e interno são esses valores respectivamente, a gente tem que determinar a nossa taxa de perda de calor a partir do vapor por metro de comprimento do tubo. E qual o erro envolvido em desprezar a resistência térmica do tubo de aço nos cálculos? A resolução da equação aqui eu reproduzi a figura, né? Coloquei aqui em evidência que todos os dados fornecidos pela questão. Fiz um desenho aqui um pouco ruim, né? Para melhorar aqui nossa perspectiva a partir do que interessa. Nós temos um R1, um R2 e um raio externo, que dá exatamente ali lá na superfície do isolante. E fiz um desenho a partir aqui do que importa. Nós temos o raio inicial, né, que é no ponto 0, raio 1 que dá aqui nesse primeiro contato, o nosso raio 2, nosso raio externo, e a nossa temperatura ali do lado de fora, se não me engano, é igual a 13 graus Celsius. Né?
Então aqui nós temos o nosso resistência aqui, ela é dada aqui por essa equação. A nossa resistência térmica em um cilindro de aço ela é dada por essa outra equação. A nossa resistência 2 ela é também um cilindro de aço aqui em isolante, ela é dada aqui por essa equação, e a diferença entre as duas está exatamente aqui, a diferença entre os raios. O R2 dividido pelo R1, nós temos aqui exatamente a espessura do nosso cilindro de aço, né? E aqui no isolante o R3 dividido pelo R2, que é o nosso raio externo, dividido por outro pelo raio 2 aqui. O raio externo é exatamente a nossa espessura, diríamos assim, do nosso isolante. A nossa resistência externa aí, ela é determinada aí por essa equação. E nós vamos aqui determinar a área da seção transversal. Ela é π vezes o diâmetro 1 vezes o L. Então aqui substituindo aqui pelos termos. Aqui é importante ressaltar que o nosso L, que é o comprimento total aí do túnel, ele foi dado por 1 metro de comprimento, já que a questão queria exatamente a resposta por metro, né? Então a gente acha que a nossa área da seção transversal, para a área externa, calculando aqui nosso D externo no tubo de aço, mais o comprimento do isolante. Então a gente tem aqui o D3, nosso diâmetro 3, que é o diâmetro externo, é igual ao nosso D2 mais 2 vezes o comprimento do isolante, né? Então aqui substituindo numericamente, são 10 mais 2 vezes 5 centímetros, que é igual a 20. A área externa ela é π vezes D3 vezes L. A área externa ela é π vezes, substituindo aqui numericamente, vezes 0,2, que é exatamente esse D3 aqui que a gente acabou de achar, vezes o comprimento aqui de 1 metro, a mesma justificativa aqui, né, acima. Então a gente descobre aqui nós temos a nossa área da seção transversal interna e a nossa área da seção transversal externa. Opa! Problemas. Espere rapidinho, deixa eu achar onde está o resto da questão. Aqui, perfeito. Então aqui a gente tem que a nossa resistência térmica interna, substituindo numericamente, ela vai dar esse valor numérico. A nossa resistência externa ali, substituindo numericamente, é isso. A gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2 e a gente adapta as resistências aqui. Então, nossa resistência térmica 1, a gente substituindo aqui o raio pelo diâmetro, que vai dar quase no mesmo, né? Dividir por 2, vai cortar o 2 aqui e aqui. Nosso R1 e o nosso R2. Ok, e a gente substituindo aqui numericamente, nós vamos ter isso aqui. Nosso diâmetro L2, nosso diâmetro 1, a nossa condutividade do aço, 1 metro, né? Então a gente tem aqui o valor numérico, nosso R2, e aí a gente tem respectivamente também aqui nosso valor numérico. E como a gente está analisando todo esse conjunto em série, a resistência total é dado pela soma de cada um dos elementos aí da resistência, 0,02, que é a resistência ali no diâmetro inicial, né, no zero, mais a soma do R1, né, do R1, isso aqui é do R1, mais a soma do
R2, mais a soma do R externo, né? Que é 0,053 aqui. A gente coloca ele aqui, a gente descobre que a soma das resistências internas dá esse valor aqui. E agora a gente vai considerar a equação aqui a equação trazida em livro do Sengel, em que o calor é a diferença das temperaturas, né? O vapor menos a temperatura externa dividido pela resistência térmica total. Então a gente tem aí 230 graus Celsius, que é a temperatura do fluxo de vapor ali dentro, menos 13 graus Celsius, a temperatura do ambiente externo, dividido pela resistência térmica, a gente descobre que o fluxo de calor aí é de 67,845 watts. Se a gente considerar a resistência do tubo, a gente vai ter uma resistência térmica nova aí, em que a gente só vai considerar o RI, mais o R2 mais o R3, mais a resistência externa, né? Desconsiderar o R1, que é a resistência do tubo. Então a gente vai substituir ali pelos aqueles tempos que a gente achou lá em cima. Essa é a nossa resistência nova, né? Se a gente fizer o erro relativo aqui, a gente vai ter a diferença entre a resistência térmica considerando a resistência do tubo e menos a resistência térmica nova, né? Que a gente desconsidera a resistência do tubo, multiplica por 100 e divide pela resistência total. Então a resistência total aqui e a nova resistência, e a gente descobre que a gente tem um erro aí relativo de 0,0372%. Nossa próxima questão, a gente vai ter um vapor d'água aqui no sistema de aquecimento e a gente vai fluir através desse tubo. O diâmetro externo aqui é de 5 centímetros, que ele está considerando raio, né? Multiplica por 2. E as paredes são mantidas a uma temperatura de 130 graus Celsius. As aletas circulares, uma liga de alumínio aqui, e o material, né? Tem uma condutividade térmica específica. O diâmetro externo o diâmetro externo de 6 centímetros e espessura constante de 1,1 milímetros aí fixadas ao tubo dessas aletas. O espaço entre elas é de 3 milímetros e a gente considera 250 aletas por metro de comprimento do tubo. O calor vai ser transferido para o ar circundante numa temperatura dada. O coeficiente de transferência de calor foi dado aqui. A gente vai determinar o aumento da transferência de calor a partir do tubo por metro de seu comprimento, novamente por metro aqui, né? Considerar metro como resultado da adição das aletas. Vamos lá, uma reprodução aqui do exercício não tão boa. Alguns dados aqui dos vários que ele deu. Então a gente vai ver que a diferença entre a taxa de transferência da aleta e da superfície sem aleta, aqui nós vamos considerar uma transferência de calor que aumenta. Nós vamos ver a transferência de calor da aleta menos a transferência de calor sem aleta. A transferência de calor da aleta ela é dada por um índice de eficiência da aleta, vezes aqui a taxa de resfriamento de Newton. A lei da taxa de resfriamento de Newton. A gente considera aqui esses valores dados e a área da aleta ela é dada pelo 2π vezes o quadrado da diferença aqui, mais 2πr2, né? Em aleta o raio 2 será maior e o raio 1 será o raio do orifício, né? Está considerando aqui a aleta. A área da aleta, a gente vai substituir numericamente, né? Os termos aqui, a gente vai descobrir que a área da aleta é 1,91 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, algo bem pequeno, né? E a gente vai achar agora a razão R2 dividido por R1 e esse erro para a gente achar a eficiência, para a gente calcular aqui. O gráfico do livro ele traz aí para a gente que
o R2C, ele é o R2 mais T dividido por 2. R2C aqui dividido por R1, né? Então, fazendo a substituição, que o R2C equivale a R2 mais T dividido por 2, dividido por R1. E a gente vai fazer a substituição aqui, nós sabemos que o raio 2 é 0,03. O nosso T aqui é de 0,01 metro dividido por 2, dividido por 0,025 centímetros. Então a gente tem um valor de 1,22. A gente utiliza aí o gráfico do livro para fazer essa análise. E a gente vai ver que, quanto ao nossa letra grega aqui, que eu não lembro o nome, é grego, então a gente tem aqui um erro, ele é dado por essa equação. Se o L mais o T2, T dividido por 2, é dado pela diferença desse diâmetro dividido por 2 mais um T2, a gente estabelece aqui essa relação. A gente troca aqui o diâmetro para a função do raio, né? O diâmetro é 2 vezes o raio. E a gente coloca aqui nosso termo, né? Que a gente substitui o LC aqui. A gente colocou as partes aqui. E a gente vai reformulando aqui todo esse problema. A gente chega nessa solução aqui. Aí quando a gente vai fazer a substituição numérica, o raio 2, o raio 1, o nosso T divide por 2, o nosso H, o nosso K e o nosso T novamente. Então a gente descobre que o nosso erro é de 5,5 vezes 10 a menos 3, essa parte aqui, vezes a raiz quadrada de tudo que está aqui dentro, a raiz quadrada de 215,0 e algumas coisas. Então a gente tem um valor final de 0,0806559. A gente analisando para um R que vale isso aí e um R2C dividido por R igual a 1,22, a gente tem uma eficiência próxima de 0,97, no momento que a gente utiliza o gráfico do livro, muito próximo de 100, né? Muito próximo. Então a gente agora tem todas as informações da primeira equação, a transferência de calor da aleta ali, nossa primeira equação, né? É a eficiência da aleta vezes a taxa de resfriamento aqui. Então é de 0,97 vezes o H, vezes a área da aleta que a gente já calculou, vezes a diferença aqui do fluxo de vapor e a temperatura ali, né? Na verdade, a temperatura na superfície, né? Da tubulação. Então a gente descobre que a transferência de calor na aleta é de 7,805 watts. Só que essa é a transferência de calor de uma aleta, em vezes de 250 aletas iguais a essa. Então a gente multiplica essa taxa de transferência vezes 250 para descobrir em 1 metro quanto tem. Então em 1 metro a gente tem uma transferência de calor de 1950,44 watts. E agora a transferência de calor para a superfície sem as aletas, que é a nossa taxa de transferência total, que seria a soma das aletas sem as aletas. A gente tem aqui essa relação e a área aqui ela é calculada em função do raio do tubo, uma vez que a gente desconsidera a aleta, né? Então a gente tem aqui essa relação, substituindo numericamente o nosso raio, o nosso T novamente, a gente tem aqui essa área, achando o nosso calor, desconsiderando a aleta, a gente tem uma transferência de calor sem aleta igual a 0,65973 watts. A gente considera agora as 250 superfícies sem aleta, 250 vezes esse valor, e a gente acha um valor de transferência de calor de igual a 164,933 watts. Nós temos a variação, que a nossa
taxa de transferência de calor aumenta, que é 1950,44 menos nosso valor de 164,933. A gente acha esse valor final, considerando 1 metro, considerando 250 letras. Nesse exercício, a gente vai considerar uma colher de aço inoxidável com K constante. Ela vai estar parcialmente numa água em ebulição a 95 graus Celsius. Uma cozinha que está numa temperatura ambiente igual a 25 graus Celsius, temperatura externa. O cabo da colher tem uma seção transversal. Ela se estende por 18 centímetros no ar livre a partir da superfície da água, ou seja, aqui a partir da superfície até a ponta da colher nós temos 18 centímetros. Considerando que o coeficiente de transferência de calor na superfície exposta do cabo da colher é um dado valor, a gente vai determinar a diferença de temperatura através da superfície exposta do cabo da colher e mencionar nossas suposições. Perfeito. A gente tem aqui um desenho extremamente igual ao exposto do livro. Nós temos uma colher afundada aqui e a gente vai ter alguns dados aqui, né? Importantes ali. A parte superior do cabo está localizada a uma distância L da parte imersa, né? Tx, a temperatura nesse dado ponto aqui. A diferença de temperatura entre a parte superior e inferior, né? Essa é a verdadeira questão que a gente quer descobrir. Então a gente tem um ΔT vezes uma temperatura aqui na base, menos uma temperatura aqui na outra extrema oposta aqui da colher. Nós sabemos que a temperatura aqui na base da colher é igual a 95 graus, porque a parte imersa tem a mesma temperatura da água, né? A parte aqui sem ser o cabo, seria a parte em que a gente pega o líquido. Se a gente assume um processo adiabático, a gente tem aqui essa função aqui, em que a gente vai determinar a nossa massa, é igual a HP, o P é um perímetro, dividido pelo KA. Esse A é a área transversal da colher. Como a gente quer uma temperatura na ponta, ou seja, quando x igual ao L, ou seja, lá nos 18 centímetros, a gente vai substituir aqui esse x por L, né? Então, isso aqui vai ser zero. O cosseno hiperbólico de zero, o cosseno hiperbólico de massa vezes o L, né? Que é a nossa ponta da colher, nossa temperatura aqui, nossa temperatura de base, a gente tem a temperatura externa, a gente tem a nossa comprimento aqui da colher e a gente vai considerar algumas coisinhas aqui para a gente achar a nossa massa aqui, né? Então a nossa área transversal ela é dada da seguinte forma: o perímetro é 2 vezes a área vezes a espessura, ou seja, 0,2 e 1,3 centímetros. A gente numericamente acha que a área da transversal da colher é de 2,6 vezes 10 a menos 5. A gente substitui aqui, né? Metros quadrados. Substitui aqui. Então a gente já tem todos os nossos dados. Descobrimos a nossa área transversal. Fazemos a raiz quadrada disso tudo. Descobrimos que a nossa massa é igual a 36,042. Logo, nós temos que o nosso T igual a X, na verdade é T igual a L, né? Ele é dado por essa relação aqui. E o nosso cosseno hiperbólico, a gente achou a nossa massa. Nós temos aí a temperatura da colher. Resolvendo essa parte aqui e isolando o nosso termo Tx, a gente descobre que a temperatura é de 25,213 graus Celsius. Ou seja, a ponta da colher está quase na temperatura ambiente da cozinha de 25 graus Celsius. Retornando na nossa primeira equação,
a diferença de temperatura é de 95 menos esse Tx aqui que a gente acabou de descobrir. A gente tem que 95 menos 25 graus. A diferença de temperatura é de 69,787 graus Celsius. Ou seja, uma extremidade está 95, a outra está 25. A diferença de temperatura é essa. Próxima questão, a gente vai aquecer um leite para o bebê. Sabemos que a mãe coloca o leite no copo de vidro com uma parede fina. Nós temos um diâmetro. A altura do leite nesse copo é de 7 centímetros. Não sabemos a altura total do copo. E ela coloca o copo em uma panela cheia com água quente a 70 graus Celsius e agita o leite constantemente, de modo que a temperatura é uniforme o tempo todo. Considerando que o coeficiente de transferência de calor entre a água e o copo é 120, watts dividido por metro quadrado vezes Kelvin, temos que determinar quanto tempo será necessário para aquecer o leite de 3 graus Celsius, ou seja, o leite provavelmente ele saiu da geladeira, para 38 graus Celsius, uma temperatura que ele estaria morno para a criança tomar. Toma as propriedades do leite como sendo as mesmas que as da água. Nesse caso, o leite pode ser tratado como sistema aglomerado. Por quê? A resposta dessa questão, a gente tem aí alguns dados: a altura do leite no copo, o diâmetro do vidro, o raio do vidro, o coeficiente de transferência de calor da água para o vidro, a temperatura da água quente, a temperatura inicial do leite, a temperatura final que o leite deve chegar, a condutividade térmica da água, o rho da água, que é mais específico, né? E temos aí a capacidade calorífica da água. Né? Então, as propriedades térmicas do leite elas são próximas da água. Foi algo que o exercício nos diz, portanto, as propriedades são constantes, né? A gente vai usar o sistema aglomerado, já respondendo a primeira questão, na verdade a última, porquê. Se a gente usa o sistema aglomerado ali, pelo fato de a gente supor que a temperatura do leite permanece uniforme sempre, devido ao fato da mãe sempre estar mexendo ali no leite, gerando, diremos, com um regime turbulento. Vamos determinar aqui nosso comprimento característico, que é determinado pelo volume dividido pela área, o volume do nosso copo dividido pela área do nosso copo. A gente faz aqui a modelação matemática e substitui numericamente. Descobrimos que o nosso comprimento característico é igual a 0,0105 metros. A gente agora vai calcular o número de Biot. O número de Biot utiliza esse comprimento característico. Então aqui nós temos que o coeficiente de transferência de calor é igual a 120, vezes o comprimento que a gente acabou de achar, dividido pela condutividade térmica da água, né? A água, na verdade, é do leite, mas a condutividade térmica, as propriedades do leite estão se aproximando das propriedades da água. Então a gente descobre aí que o nosso número de Biot é igual a 0,76, que é muito maior do que 0,1. Então a análise do sistema aglomerado não seria aplicável, mas a gente está usando essa análise do sistema aglomerado por causa da temperatura uniforme devido a uma agitação constante. Então a gente agora tem que encontrar o nosso tempo. O tempo necessário para crescer o leite de 3 graus Celsius para 38, né? Então a gente vai usar essa nossa equação aqui, nossa relação. Se a gente isolar a nossa temperatura, a gente encontra que a temperatura é menos 1 sobre B dividido pelo logaritmo neperiano de uma diferença a razão de uma diferença de temperatura, onde o nosso B, que é uma constante, ela equivale aqui a essa relação, são dados já que a gente tem no problema. Então aqui a gente substitui o nosso B, que foi para cima, né? E o H sobre a área da superfície foi para baixo. A nossa área de superfície, na verdade, ela foi desconsiderada aqui, né? Então a gente tem aqui isso aqui, isso aqui e isso aqui.
nosso tempo, substituindo numericamente, nós descobrimos que o nosso tempo é de 269,9 segundos, ou aproximadamente 4,5 minutos, que é o tempo necessário para aquecer o leite. E como o leite está em agitação constante, a gente presume que a temperatura é constante o tempo todo. Isso faz com que a análise do sistema aglomerado seja apropriada, menos o número de BO dizendo que não. Nessa questão 436, temos um tarugo de madeira, né? Um tarugo é uma peça cilíndrica, em que nós temos um K constante, né, difusividade térmica aqui. Ele tem 10 centímetros de diâmetro e está inicialmente uma temperatura uniforme de 25 graus Celsius. Ele é exposto a gases quentes, a 600 graus Celsius, na lareira com coeficiente de transferência de calor na superfície de 13,6 watts metro quadrado por Kelvin, vezes Kelvin. A gente, considerando que a temperatura de ignição dessa madeira é 420 graus Celsius, vamos determinar quanto tempo demora antes que o tarugo inflame. Essa questão é semelhante à questão da prova. Então, nessa questão aqui eu coloquei alguns dados aí que o problema traz. A gente vai primeiro começar calculando o número de BO para verificar se a análise é de sistema aglomerados. A gente tem aqui a relação do número de BO, substituindo, já que a gente tem todos os dados. Substituir, descobre que o número de BO é igual a 4, é maior que 0,1. Como o número de BO é maior que 0,1, a análise do sistema aglomerado não é aplicável. Então a gente usa a solução de termo único. A gente obtém os coeficientes em lambda 1 e ao correspondente ao número de BO igual a 4, que está na tabela 4, enfim 2, que é o coeficiente usado para aproximação dimensional da condição de calor transiente unidimensional em cilindro. A gente vê aí que o 4 ele tem o lambda 1 e o A1, igual esses valores aqui. Agora a gente vai usar a tabela 4, 3, né, que são as funções 0 e bessa, ou de primeira ordem do primeiro tipo, para encontrar nosso J inicial aí. Então, considerando aqui que esse nosso N grego aqui é igual ao nosso lambda 1, ele vai ser o relativo ao número de BO igual a 4. Interpolando aqui os nossos dados lá na tabela da função de Bessel, a gente vai ter que o nosso número aí, nosso J inicial vai ser igual a 0,2271. Vamos considerar aqui essa parte inverte. Foi uma resolução errada. Então a gente tem que, nos dados que a gente obteve, a gente vai usar uma solução para condução transiente unidimensional em um cilindro de raio R0, submetida à condução em todas as superfícies. Então a gente tem essa relação aqui, né? A gente vai considerar que o nosso R ele se aproxima do R0, então a gente vai cortar aqui. A gente vai ter somente essa relação. Essa relação aqui repete aqui, substituindo pelos valores que a gente tem, a temperatura de ignição menos os gases quentes, né? A temperatura ambiente menos os gases quentes, que é a nossa área que a gente descobre relativa ao nosso número de BO igual a 4, é elevado ao nosso lambda 1 elevado ao quadrado, e o nosso número ali nosso número de Fourier, e o nosso termo aqui que a gente acabou de encontrar do J0, que é igual a 0,2271. A gente tem que, descobrindo aqui o nosso número de Fourier, né? A gente descobre o nosso número de Fourier fazendo as equações aqui algébricas. Nosso número de Fourier é igual a 0,027228. Usando esse número de Fourier aqui na nossa, jogando aqui no nosso tempo, né? A gente isola o tempo e substituindo nosso número de Fourier, a gente acabou de achar. Nosso raio a gente já tem, né? O nosso tarugo, nosso tarugo aqui.
dividido pela difusividade térmica, que está aqui. A gente descobre que o tempo é de 1411,73 segundos ou 23,52 minutos, o tempo necessário para a nossa madeira inflamar. Nosso próximo problema aqui, o 4/18. A gente tem um ferro de passar roupa a uma determinada potência. Nós temos uma chapa, a base da chapa aí é uma determinada espessura, uma liga de alumínio e um determinado material específico. Nós temos um Rho, um CP, nós temos um alfa. A chapa da base tem uma área determinada e esse ferro está em equilíbrio térmico com o ar ambiente a 22 graus Celsius. A gente toma o coeficiente de transferência de calor na superfície da base como sendo esse determinado valor e considera que 85% desse calor gerado na resistência é transferido para a chapa. Veja, uma parte desse calor gerado é dissipado. Né? Determina o tempo necessário para que a temperatura da chapa atinja 140 graus Celsius, ou seja, vai de 22 a 140. É realista presumir que a temperatura da placa seja uniforme o tempo todo? Já na resolução desse exercício, do 4/18, coloquei aqui alguns dados que são importantes na questão, por exemplo, a eficiência da transferência de calor. E a gente sabe que a quantidade de energia térmica transferida da placa, a potência da placa seria exatamente essa eficiência vezes a potência total, né, do ferro de passar. Então a gente sabe que a transferência de calor, ou seja, a quantidade de energia que chega na placa é de 680 watts. A perda de calor por convecção é aí dada pelo lei de resfriamento de Newton, né, em que a transferência de calor por perda aqui é dada por essa equação, sabendo que a temperatura é a temperatura média da placa, e substituindo aqui numericamente pelos dados todos nós temos aí dado pela questão, a gente chega aqui a transferência de calor de perda de 21,24 watts. Logo, a quantidade de calor disponível é a quantidade de watts que temos na placa que chega, menos a transferência de calor perdida, então 680 menos 21,24, nós temos uma quantidade de calor disponível total ali de 658,76. Posteriormente a gente calcula a massa da placa, também todos os valores foram dados, o Rho vezes o A vezes o L, espessura na verdade, né? Então aqui, substituindo os valores, a gente vê que a massa da placa é de 0,4155 kg, usando o Sistema Internacional de Medidas, né? Posteriormente a gente usa aí outra equação que é importante, a equação é essa aqui, né, que eu escrevi aqui. A gente faz estamos querendo descobrir aqui o tempo, né, que a gente leva para acontecer. A gente descobriu aqui a massa da placa, sabemos o CP, fazendo a diferença aí, a gente descobre que a gente tem um tempo de 65,2 segundos, ou seja, um pouco mais de um minuto. Agora a gente vai ter que verificar aí a segunda pergunta, né? Em que estamos verificando se a temperatura da placa é uniforme o tempo todo. Para isso a gente calcula o número de Biot. O número de Biot é dado por essa relação aqui. A gente sabe que a condutividade térmica é dada pelo alfa vezes o Rho vezes o CP, substituindo aqui a condutividade térmica, ou K, por essa outra relação. Então a gente tem todos os dados e a gente descobre que o número de Biot é um número muito menor do que 0,1, esse número aqui, 0,000391, muito menor do que 1, então é possível dizer que a temperatura seja assim uniforme em toda a placa. O próximo exercício aqui é um exercício apresentado em sala, né? Em que um ovo comum pode ser tratado como uma esfera com um diâmetro dado. As propriedades aqui do K e do alfa são dadas. O ovo está inicialmente a uma temperatura uniforme
de 4 graus Celsius e colocar numa água fervendo a 97 graus Celsius. Considerando o coeficiente de transferência de calor por conversão igual a esse dado valor, a gente tem que determinar o tempo necessário para o sendo do ovo chegar a 70 graus Celsius. Resolvendo o 4.40, coloquei aqui alguns dados importantes dados aí no enunciado. A condução de calor unidimensional e propriedades térmicas são constantes. Portanto, aí a gente vai começar calculando o número de Biot, né? Que é ele que a gente calcula quando se trata do tempo necessário para que alguma região atinja determinada temperatura. Então, a relação do número de Biot aqui é dada. A gente tem todos esses dados aqui fornecidos pelo enunciado. Então, a gente vê que o número de Biot é muito grande, ele é 64,16, portanto, muito maior do que 0,1. Então, a análise de sistema aglomerado não é aplicável aqui, então a gente tem que usar a solução de termo único. E posteriormente a gente obtém aí pelo gráfico o lambda 1 e o A1, né, que é correspondente ao Biot 64,16, usando a tabela 4.2. Aí a gente faz aí, como a gente não tem o dado de 64,16, mas a gente tem o dado de 100 e o dado de 50, então a gente faz aí uma interpolação, dá para fazer na mão aqui, como eu expressei, mas também é possível fazer na calculadora direto. A gente chega aí que o lambda 1 é igual a 3,0877. Nós descobrimos que o A1, também fazendo uma interpolação, é de 1,9970. A solução para a condução transite unidimensional em esfera com raio R0, com condução em toda a superfície, ela é dada por essa relação. Ou seja, estamos tratando aqui de uma esfera. Nós temos todos esses dados, acabamos de descobrir nosso lambda, né? Então a gente faz a diferente temperatura, a temperatura ambiente, a temperatura da água, a temperatura que deve chegar ali o centro do ovo após determinado tempo. E para a gente descobrir aqui o número de Fourier, a gente faz aí, resolve essa equação, resolvendo aí no passo a passo, né? Faz subtração, divide, passa dividindo para cá, a gente chega aqui nessa resolução, aplica o ln para o nosso elevado aqui sumir, né? Nosso número de Euler sumir, a gente vai descer com esse elemento, vamos calcular o ln na calculadora, vamos chegar a um resultado aí de menos 1,9284 na calculadora, vai passar aqui dividindo e a gente chega aqui nosso número de Fourier 0,20227. Como a gente tem que o nosso número de Fourier é maior do que 0,2, há alguma coisa maior do que ela, né? Então a solução aproximada de um termo é aplicável. Pelo número de Fourier aí, a gente agora vai buscar o tempo, ou seja, dado por essa relação aqui. Então a gente isolando o tempo necessário para a gente atingir uma determinada temperatura. Temos todos os dados, sendo que o nosso último dado encontrado foi esse aqui, o nosso tal. Então a gente tem que o tempo necessário para o ovo chegar em 70 graus Celsius é de 18,21 minutos ou 1092 segundos. Uma próxima questão, a gente tem um eixo cilíndrico longo de aço inoxidável. Isso aqui é a propriedade aí do aço, o tipo de aço que estamos lidando. Então não é um valor importante aqui para a nossa questão, a não ser para que a gente fosse descobrir quais as propriedades e tivesse que encontrar ela com a tabela. Fora isso, o nosso enunciado já trouxe que as propriedades são importantes para a gente resolver a nossa equação, em que temos a condutividade térmica, nós temos o nosso ρ, nossa massa específica, nós temos a nossa capacidade calorífica, nós temos a nossa difusividade térmica, nós temos o diâmetro desse nosso cilindro, e esse diâmetro deixa uma estufa a uma temperatura uniforme de 500 graus Celsius. O eixo então ele é resfriado lentamente em uma câmara a 150, ou seja, de 500 a gente vai passar para 150, com coeficiente médio de transferência de calor por convecção igual a H. Temos que determinar a temperatura no centro do eixo 20 minutos após o início desse processo de resfriamento.
Além disso, determinar a transferência de calor por unidade e comprimento do eixo durante esse período. É importante destacar aqui que essa transferência é por unidade de comprimento. Bem, para resolver o problema 444, a gente tem os dados que o enunciado trouxe para a gente aqui. A condição de calor no eixo unidimensional e as propriedades térmicas são constantes, principalmente devido à simetria de um eixo cilíndrico. O coeficiente de transferência de calor é constante uniforme em toda a superfície. O número de Fourier é tal maior do que 0,2 para que soluções aproximadas de um termo sejam aplicáveis. E vamos começar aí pelo cálculo do número de Biot, principalmente quando ele pede um tempo necessário para que se atinja uma determinada temperatura. O número de Biot, nós temos todos os dados da relação. A gente faz os cálculos numéricos, óbvio que o nosso número de Biot aqui é aplicado a esse caso específico é de 0,747, maior do que 0,1, logo a análise do sistema aglomerado vai aplicar. Desta forma, a gente faz o cálculo do número de Fourier, né? Nosso tal, que é dado aí por essa relação, substitui numericamente todos os dados fornecidos. O tal é 0,155, portanto, o nosso tal é muito próximo a 0,2. A solução de um termo é aplicável com erro de mais de 2%. Então a gente obtém os coeficientes lambda1 e A1 para o cilindro da tabela 4.2, correspondente ao número de Biot obtido. Nosso número de Biot é esse aqui. Nosso lambda1, nosso A1 é dado a partir da tabela de Biot entre o 0,7 e o 0,8. Interpolamos aqui. Apesar de eu dispor aqui como seria esse cálculo, eu resolvo pela calculadora. Então, resolvendo aqui pela calculadora, descobrimos logo a temperatura na superfície cilíndrica pode ser encontrada usando essa equação. A gente vai isolar esse termo, a gente tem todos os outros termos, substituindo numericamente o A1, o lambda1 e o tal que descobrimos agora, e isolando esse termo, a gente descobre que a temperatura no centro do eixo após 20 minutos é de 486,25, ou seja, 20 minutos após a gente sair de uma temperatura de 500 graus Celsius para uma câmara de resfriamento a 150 graus Celsius, o nosso centro do eixo ainda vai estar nessa temperatura aqui. Para o calor máximo por metro de comprimento, calcula-se a massa por metro. Eu considerei aqui metro, mas a questão fala por unidade de comprimento. Então, vou deixar disposto aqui o L como unidade de comprimento. Então, a gente tem aqui a nossa relação de massa ρ vezes volume de um eixo de cilindro, né? O ρ aqui, a gente faz a substituição numérica, o ρ, o nosso raio, mantemos o nosso π, a gente descobre que a nossa massa por unidade de comprimento é de 760,19 kg. A gente vai calcular o calor máximo transferido da seguinte forma: a quantidade de transferência de calor máxima é massa vezes a capacidade calorífera de vezes a diferença de temperatura inicial menos a temperatura na câmara, né? A temperatura inicial aqui era de 500, a temperatura na câmara de resfriamento é de 150, ou seja, não tão frio assim. A quantidade máxima, a gente descobre que a quantidade máxima é de 126.893.531,67 joules por metro, ou basicamente algo de 126 megajoules, né? A gente vai calcular agora a transferência real, obtendo aí o número de Bessel aí na primeira ordem, né? Então, o J1 a partir do lambda1 para um lambda1 dado. Da tabela sanções de 0 de Bessel de primeira ordem, primeiro tipo, uma interpolação entre usamos aí o N1 e o N1,1, né? Já estamos lidando aqui com 1,0902. Interpolando, a gente descobre aqui que o nosso J é igual a 0,4679. E a gente descobre esse elemento para a gente usar na nossa próxima equação, em que o Q dividido pelo Q máximo é igual a 1 menos 2 vezes o calor transferido inicialmente do cilindro, vezes aqui essa nossa outra relação. Reescrevendo aqui, já que a gente quer descobrir quem é esse aqui, a gente vai passar multiplicando para esse lado, né?
E a partir de agora a gente vai substituir, já que a gente tem todos os elementos, nós temos o Q máximo que acabamos de calcular, 1 menos o 2, temos a temperatura no raio no centro desse eixo cilíndrico, nós temos a temperatura da câmara, temos a temperatura inicial, menos novamente a temperatura da câmara de resfriamento. Nós temos aí o nosso J1 que a gente acabou de achar, temos o lambda. Então a gente descobre que a transferência de calor aí por metro ou por unidade de comprimento, né, é de 22.254,313. O nosso próximo exercício é o 457, em que a gente tem batata. E uma batata ela tem essas propriedades térmicas aqui, a condutividade e a difusividade, diâmetro médio de 6 centímetros. Inicialmente essa batata está a uma temperatura uniforme 24 graus Celsius e elas devem ser resfriadas por um ar refrigerado a 2 graus Celsius. Esse ar está fluindo a uma velocidade de 3 metros por segundo. O coeficiente médio de transferência de calor entre a batata e esse ar de resfriamento é determinado experimentalmente como esse determinado valor. A gente tem que determinar o tempo necessário para que a temperatura no centro da batata diminua para 6 graus Celsius. Além disso, temos que determinar se alguma parte da batata sofre congelamento durante esse processo de resfriamento. Não. Resolvendo o 457, a gente tem alguns dados aí fornecidos pelo problema. E a gente considera a simetria do ponto médio, faz com que a condição de calor na batata seja unidimensional. E temos que as propriedades térmicas são constantes. A gente vai começar calculando o número de Biot, dado por essa relação. Temos todos esses dados, substituindo pelos dados numéricos, nós chegamos que o número de Biot é 1,14, muito maior do que 0,1, portanto a análise de sistema aglomerado não é aplicável. A gente vai encontrar aí as constantes lambda 1 e A1 na tabela 4.2, fazendo uma interpolação aí desse lambda 1 e A1 num número de Biot de 1,14. Já que a gente tem o valor de 2, temos o valor de 1, nós temos 1,14, a gente descobre que o lambda 1 e o A1 assumem esse valor aqui. A gente vai calcular Fourier por essa relação aqui e a gente substitui numericamente, em que 6 graus Celsius é a temperatura que temos que chegar ali no centro da batata, 25 graus Celsius é a temperatura inicial da batata e 2 graus Celsius é a temperatura do ar resfriado. A gente vai calcular aqui numericamente, vamos aplicar o ln, vamos descobrir que o nosso tal vale 0,753 e a gente agora vai calcular o tempo usando o número de Fourier. Ele é dado aqui por na seguinte relação. Usamos o nosso tal que acabamos de calcular, usando o nosso raio aí da batata, a gente usa aí a difusividade térmica e esse aqui é o tempo necessário para que a batata se resfrie até essa dada temperatura, que é de 5.203 segundos ou 1 hora e 27 minutos. A gente agora vai calcular a temperatura na superfície, dado por essa relação, a temperatura na superfície está aqui, é um elemento que a gente estamos buscando, né? Temperatura de superfície é a temperatura na superfície da batata, esse TS aqui, né? E logo o R é igual a R0, ou seja, o próprio R é o R da superfície. Então a gente vai cortar esse elemento aqui, né? Já que o R assume R0, o R igual a R0. Então a gente corta esse elemento aqui, a gente corta também esse elemento embaixo, então fica nossa relação matemática fica dessa forma. Então a gente tem aqui a temperatura de 2 graus Celsius, temperatura de refrigeração, temperatura de superfície que a gente vai isolar. Resolvendo numericamente esses elementos, a gente descobre que a temperatura na superfície é igual a 4,44 graus Celsius. Então não houve congelamento aí da batata em nenhum ponto, já que 4,4 graus Celsius é maior do que 0 graus Celsius. Na nossa próxima questão aqui, a gente então, a pessoa colocou algumas maçãs em um freezer a menos 15 graus Celsius.
para resfriar rapidamente para os hóspedes que estão prestes a chegar. Inicialmente as maçãs estão a temperatura uniforme 25 graus Celsius, com sem transferência de calor sobre a superfície é dado aqui. A gente tem que tratar as maçãs como esferas de 9 centímetros de diâmetro e as propriedades como sendo, temos o Rho, temos o CP, temos o K, temos o alfa. Temos que determinar aí as temperaturas no centro e na superfície das maçãs após 1 hora. Além disso, a gente tem que determinar a quantidade de calor transferida a partir de cada maçã. Então, resolvendo aí o 454, né? Um problema bem grande, na verdade. Eu deixei em evidência aqui os dados interessantes para o problema. Vamos começar aí calculando nosso número de Biot. Temos todos esses dados aí no enunciado. Descobrimos que nosso número de Biot resolvendo numericamente é de 0,861, portanto, maior do que 0,1. Dessa forma, o sistema aglomerado é aplicado. A gente então vai buscar aí o lambda 1 e a partir da tabela, 4,2. O coeficiente usado para uma aproximação dimensional da condição de calor unidimensional transitória na esfera, né? Então aqui trouxe os dados de uma forma expressa aí da tabela. Nós temos o número de Biot de 0,8, 0,9, não temos o 0,861, portanto a gente tem que interpolar. Interpolando na calculadora, a gente descobre aqui o nosso lambda 1 e o nosso alfa. Calculando aí o nosso número de Fourier, a gente tem nosso tal, nosso alfa, nosso tempo, nosso raio. A gente substitui aqui pelos números dados no nosso problema. E descobre que o nosso tal é de 0,231. Agora a gente vai calcular aí a temperatura da maçã a partir de uma solução aproximada, um termo para a esfera, né? Aqui é maior do que 0,2. A gente temos aqui essa dada relação aqui para um determinado raio, para uma determinada esfera. Então a nossa temperatura aí é a temperatura aqui que a gente quer calcular, a temperatura no centro, né? A gente subtrai a temperatura que nós estamos ali nessa câmara de resfriamento, a temperatura inicial das maçãs, substituindo numericamente aí por todos os elementos que foram encontrados já. A gente descobre que a nossa temperatura no centro da maçã é de 15,71 graus Celsius. Agora a temperatura na superfície é dada aí por essa outra equação aqui, a temperatura na superfície. Temos basicamente a mesma coisa com um incremento aí desse novo termo matemático aqui. A gente sabe que na superfície o raio é igual a o raio assumiu o raio do centro, portanto a gente vai eliminar aqui essas divisões desse novo termo incrementado, resultando reescrevendo aqui nesse novo termo, mantendo todo o resto como estava. Então a gente vai isolar nosso termo de temperatura na superfície. A gente descobre aqui que nossa temperatura na superfície é de 5,71 graus Celsius. Agora a gente vai calcular a massa dessa maçã. A massa ela é dada por essa relação física aqui, em que nós temos o volume de esfera e o nosso rodado. Nosso Rho é de 840, nosso volume é de 4/3 π vezes o nosso raio, que é o raio da superfície aqui, não vai ser o raio do centro, porque se fosse do centro seria 0, né? Então o nosso raio aqui, descobrimos que a maçã pesa 0,321 kg. Com a massa a gente calcula agora a transferência máxima de calor, que é o nosso Q máximo. A transferência máxima de calor ela é dada por essa relação. Então, substituindo numericamente, acabamos de descobrir a massa, temos a capacidade calorífica dada, temos a temperatura inicial da maçã e temos a temperatura ali do ambiente em que a maçã está, a câmara de resfriamento. Descobrimos que a nossa transferência máxima de calor é igual a 38,92 kJ. Já o calor real transferido da maçã para o meio ambiente, né? A divisão o Q, né, que nós queremos achar, que é esse calor real transferido, dividido pelo Q máximo numa esfera, e a gente tem essa relação aqui. Substituindo numericamente, a gente tem nosso Q máximo, passando desse lado aqui multiplicando, a gente tem
Nós temos aqui nosso lambda. Então, multiplicando aqui numericamente, descobrimos que a nossa calor real transferido é de 28,70 kJ. Agora a gente vai calcular aqui a nossa resistência. Não, isso aqui é de outro problema. Aqui a gente fecha a nossa resolução do problema. Isso aqui ficou errado. Então, respondendo aqui a última resolução do exercício, descobrimos que o calor real transferido da massa para o meio ambiente é isso aqui.